Paz de Deus, irmão Val. Tudo bem com o irmão? Respondendo aí a pergunta que o irmão fez, né? Para que eu falasse o que as escrituras diz, né? Não assim a doutrina de cada religião, né? De cada denominação. Não, porque cada denominação eles liberam uma parte, a outra se proíbe, a uma pode fazer, enfim. Então, por isso que a pergunta aqui é sempre, né? Por isso que o grupo aqui é o que as escrituras dizem, independente de onde você pertence, onde você está, não importa. Vamos ver o que as escrituras fala. Ela fala esse assunto. Se alguém está num lugar, numa igreja, e não cumpre, aí é um problema particular dele, né? Nós não podemos torcer o que as escrituras dizem, tá bom? Então vamos lá. Você perguntou aí sobre o mandamento, a doutrina, né, para as mulheres cristãs, né? As mulheres que se dizem cristãs, independente de qualquer placa ou religião, não. Aqui é o que a Bíblia diz para as mulheres que se dizem cristãs, não é isso? Então vamos começar aqui. As coisas de Deus tem que pegar no começo, meio e fim, por sequência. Não adianta pegar só um ponto e falar, tem que pegar, tá? Tem começo, tem o meio, tem o fim para nós entender. Então vamos aqui em Gênesis capítulo 3, tá? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais, né? Então, aqui nós estamos lendo a respeito de Adão e Eva, né? Foi o primeiro casal, nós temos que pegar lá atrás, né? É um homem e uma mulher. Então eles eram como duas crianças, estavam no jardim, na verdade tinha aquela pureza, eles estavam nus, né? Mas não tinha a maldade, não conhecia o pecado, não, né? Não é verdade? Então eles não tinham a cobiça, eles não tinham o desejo, aquele desejo, né? Aquela cobiça, né? Aqueles olhos da malícia, não tinha. Tinha, eles eram um casal normal, mas eles era como se fosse uma criança. Eles viviam ali e não tinha essa maldade. O que que acontece? Depois do pecado, da tentação, que Eva desobedeceu a Deus, aí então foram abertos, o que nós lemos aqui, foram abertos os olhos dos dois, de Adão e Eva. Que olhos? Perdeu a pureza. Então aí entrou. A primeira coisa que entrou foi a vergonha. Porque eles não tinham vergonha porque exatamente eles eram puros, certo? Né? Entendeu? Perderam aquela pureza, perderam aquele pudor, né? Então aí apareceu a vergonha. Foram abertos os ambos dos dois, conheceram que estavam nus, tá? Pelo que costuraram folhas de figueira e fizeram para se aventais. Por que eles costuraram folha de figueira? A sua consciência já acusou, ele já é uma coisa que já viu que não era certo, mas é porque agora eles conheceram o pecado. Então eles já fizeram roupa. Muitas pessoas falam assim, mas roupa não tem nada a ver com a salvação. Vestuário não tem nada a ver com doutrina da salvação. É engano. Tem muito a ver, muito a ver. Nós vamos ler aqui que se não tivesse, Deus não teria se importado com o homem. Ele podia se vestir lá com as folhas de figo, né? Na verdade. Mas aqui não, aqui diz aqui no verso 9. Mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondendo o homem, ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu, né? Eu escondi e me escondi. E Deus perguntou, embora Deus sabia, né? Quem te mostrou que estava nu? Porque você está vendo porque quem te mostrou? Quem mostrou que ele estava nu? Porque eles perderam aquela pureza, eles obedeceram a palavra, ou a ordem de Deus, né? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses? E
E o Senhor Deus, no verso 21, encerrou assim: E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Roupa não tem nada a ver com salvação. O nosso traje não importa. Como não importa? Se Deus fez roupa de peles e os vestiu, é porque o Senhor é o Deus do pudor, é o Deus da vergonha. Deus não quer que nós mostremos a nossa vergonha, a sensualidade. Não, Deus é contra a sensualidade. Não é para ficar assim expondo os nossos corpos. Não é. Deus é o Deus do pudor. Senão Deus não teria interferido aqui com roupas. É isso? Então tá bom. Porque nós já aprendemos essa parte que Deus é o Deus do pudor e que as vestes faz parte da salvação. As vestes não salva, mas ela faz parte da nossa salvação. Elas faz parte, né? Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 32, verso 2 em diante. Arão lhes disse, Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Entendeu bem? Então disse Arão: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Então nós vemos aqui muito claro que o povo de Deus aprendeu isso tudo aonde? Eles ficaram quantos anos? Salvo engano, é 400 anos escravo lá no Egito. E eles aprendeu tudo lá no Egito. Tudo aquilo que era do Egito. Trouxeram todo o pecado do Egito. Inclusive, eles trouxeram essas vaidades aqui, ó. As mulheres, até os homens. Aqui nós vemos que os homens usam brincos. Você não vê que esse mesmo espírito está nos nossos dias? Os homens furam a orelha, usam brinco, usam piercing, as mulheres usam piercing, se tatuam, tudo isso aqui não é nenhuma novidade. Não é nada moderno, não. Isso aqui desde aquele tempo, certo? Dos patriarcas, lá do Egito, aquele povo toda a vida fura assim, né? Que nem diz Salomão, não há nada novo debaixo do céu. É o mesmo espírito, tá? O mesmo espírito. Então, é isso que nós aprendemos. Então, vamos ver aqui, que a vaidade aqui, né? O uso de brincos, de pulseiras, na verdade, de pendentes do nariz, de tornozeleiras, a vaidade que eles usavam, né? Tudo isso aqui, já naquele tempo, já deu problema, tá? Para o povo de Deus, já deu problema. O, o que aconteceu com esses brincos, com essas joias, né? Então os israelitas tiraram das suas orelhas os brincos de ouro e as trouxeram a Araão. Tá? E o que o Arão fez com isso? O que ele estava pedindo? Para fazer para eles um Deus, né? Porque Moisés estava falando com Deus lá no monte e ficou 40 dias, 40 noites e não descia. E eles falaram, vai que uma fera comeu, não sabe o que aconteceu com ele. Nós queremos deuses, faz deuses para nós. E apertaram Arão e Arão ficou com medo do povo, era um povo rebelde, muita gente. E então Arão mandou essa ordem para ele tirar todos os brincos, na verdade, as pulseiras, tudo que tinha de vaidade. E ali Arão fundiu, fez tudo, derreteu e fez um bezerro de ouro. Então, vamos entendendo isso aí, o que a vaidade traz, tá? Você viu que resultou em um bezerro de ouro, onde Deus se irou muito, tá? E Deus, eles tinham tirado do Egito e Deus começou a purificar da doutrina, da obra. Deus já estava dando mandamento para purificar todo o povo e ele já estava usando
os brincos, as joias, para fazer um bezerro de ouro, tá certo? Então, já entendemos aqui o que que é a joia, o que que é a vaidade, já deu problema lá atrás, lá bem no começo, né? Então agora nós vamos ler 2 Samuel capítulo 11, né? 2 Samuel, aliás, não é 2 Samuel não, né? Nós vamos ler antes, Deuteronômio capítulo 22, tá? Verso 5. Estamos indo por sequência, né? Então está escrito aqui, Deuteronômio 22, verso 5. Deus deu um mandamento: não haverá roupa de homem na mulher, não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é para mim uma abominação ao Senhor seu Deus. Então, a abominação é aquele que Deus não suporta. Deus não suporta. Tá? Então, você vê que no nossos dias hoje ninguém liga mais para isso e nem se prega mais, né? Então, entrou um espírito aí falando que isso são usos e costumes e que isso foi lá para aquele tempo, foi para a igreja de Corinto, foi para aquele tempo. Hoje, cada país, cada lugar tem os seus usos e costumes do lugar, não tem problema. Deus quer só o coração. Entrou com esse espírito de mentira, tá? É o mesmo Deus, é a mesma palavra. A palavra dele não passa, é o mesmo. É universal, a palavra de Deus é universal. Não é para um estado só, ou para um lugar só, para o mundo inteiro. Se ele diz que não é para o homem vestir roupa de mulher e a mulher roupa de homem, porque é uma abominação para ele, certo? Se Deus disse lá atrás que não é para casar homem com homem, né? Não é, está escrito. Não deita, não deitarás um homem com homem e nem uma mulher com mulher, porque isso é uma abominação. Está lá em Romanos, capítulo 1. Lê ali o capítulo inteiro, está salvo engano, lá depois do verso 20 em diante, eu não sei, metade da leitura vai aparecer lá, que vai falar, né, da depravação do ser humano. Você lê lá que você vai ver o que está escrito sobre isso de homem com homem, mulher com mulher. Tá lá, tá lá. Mas no entanto, nós estamos vendo aí, né? Tá no meio da sociedade, tá o maior sucesso, tá? Mas a Bíblia condena. Então é a mesma coisa a vaidade, não mudou nada, né? Tá falando que não é, se não é para nem usar a roupa. Deus quer uma diferença entre homem e mulher, entre macho e fêmea. É assim que Deus quer, Deus fez assim. Bom, agora nós vamos ler o que nós tinha falado que ia ler e eu voltei, né? Agora sim, nós vamos ler 2 Samuel capítulo 11, verso 2 em diante. Ora, aconteceu que numa tarde, o rei Davi, se levantando do seu leito, se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, tomando banho, né? E era esta mulher muito formosa, muito linda, à sua vista. E tendo Davi enviado a perguntar a respeito daquela mulher, disseram, né? Ela é Betseba, ela é filha de Eliã, ela é mulher de Urias, o teu servo, o Eteu. É um soldado, né? Então Davi mandou o mensageiro para trazê-la. Traz ela para mim aqui. Ele era rei, né? Tinha autoridade, traz ela para mim. E ela veio, né? E ele se deitou com ela, tá? Ele se deitou com ela. Então você viu que essa mulher, ela não estava sendo prudente. Davi pecou, sim. Davi pecou, ele foi tentado. Mas o que que ela tinha que tomar banho nua fora da sua casa, no pátio, né? Por quê? Você acha que ela não fez isso proposital? Não foi proposital? Entendeu? Então, ela já fez isso proposital. E Davi
foi tentado e ele não resistiu à tentação e caiu na tentação. Tudo isso por causa do quê? Por causa da falta de pudor. Então é por isso que nós estamos lendo isso aqui. Tá? Tudo isso é relativamente à mulher e ao homem também. Ao homem também. Agora, né, nós vamos ler Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo 9, verso 30 em diante. Depois o profeta Jeú veio a Jezreel, e quando ouviu Jezabel, o que ela fez para atrair, né, na verdade, para ela atrair o profeta, para seduzir ele, né? Então, primeira coisa, ela pintou-se em volta dos seus olhos, né? Ela se arrumou, né? Porque isso é uma coisa que, é verdade, atrai, né? Entendeu? Ela se enfeitou, é uma sensualidade, se enfeitou em volta dos seus olhos para seduzir, né, o homem de Deus, o profeta. Enfeitou toda ela, sua cabeça, né, suas orelhas, colocou brinco. Enfim, naquele tempo, você pode ver, eu não vi, mas eh, alguém que viu, né? Tem essa novela aí que o Edir Macedo fez aí, José do Egito. Você já deu para ver a vaidade que o povo tinha. As mulheres tinham com pendente, com joias de ouro, com então só para você ter uma ideia como que era as mulheres, era o enfeite das mulheres, tá? Então, e quem foi a mãe da prostituição, de todos esses enfeites, e foi Jezabel, foi essa rainha que a Bíblia fala que ela que trouxe a mãe da vaidade, da prostituição, desses enfeites, de pintura, foi tudo ela. Então ela se pintou em volta dos olhos, se enfeitou toda e olhou pela janela para seduzir o profeta, né? Mas quando o profeta levantou seus olhos para a janela e viu ela, então o profeta disse assim: Quem daí é comigo? Quem é comigo? Quem é pelo Senhor aí? E dois ou três eunucos, né, que estavam lá com a rainha, olharam para o profeta, né, e então disse ele, o profeta: Lançai daí essa maldita para baixo. E lançaram a rainha para baixo no tombo que ela caiu, era alto, foram salpicados com seu sangue as paredes, os cavalos que ele estava, né, com os cavalos, né? E ele a atropelou com os seus cavalos. Ele passou por cima dela. Ela estava caída, cheia de sangue. O profeta passou por cima, atropelou. E tendo o profeta entrado, comeu, bebeu, né, passou-se o tempo lá, um tempo lá. Depois disse: Olhai, vai lá ver aquela maldita, porque ela estava morta, né? E sepultai-a, porque é filha de rei. Vai, sepulta ela. E foram para sepultar. E quando chegaram lá, porém, não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Porque tinha uma profecia, né, do profeta Elias, que disse que um dia ela ia ser morta e ela ia ser comida pelos cães. E cumpriu essa profecia. Enquanto o homem de Deus estava comendo e ela caiu, ficou morta, cheia de sangue lá, veio os cães e arrastaram ela e comeram ela tudo. E quando eles foram sepultar, só tinha essas partes do seu corpo aí. Tá? Só os pés e as palmas das mãos. Roeram o cachorro, roeram, deixaram só os ossos, só a caveira, diz aqui. Tá? Por causa do que resultou isso aqui? Ela era desobediente.
certo? E ela estava levando para o povo de Deus a vaidade, a prostituição e todo tipo de vaidade. Ela ficou como símbolo da prostituição e da vaidade. Jezabel, certo? Então, muito bem. Então, agora nós vamos ler Provérbios, capítulo 7, do verso 1 em diante, né? Provérbios de Salomão, rei Salomão. Filho meu, lembra do que eu digo e nunca esqueça os meus mandamentos, os meus conselhos, né? Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão vocês longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Uma vez, ele contou uma história, uma vez, né, fez uma história aqui para comparar, assim, para nós refletir, para nossa reflexão. Uma vez, eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, né? Mas notei que um deles, além de não ter experiência, ele era sem juízo, sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando já estava bem escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida como uma prostituta. Então você vê que tem aqui a diferença de uma mulher, né, de família para o traje. Muda o traje, os trajes são diferentes. Então, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. E ela era casada, mas a vestimenta dela era de uma prostituta. Ela não era um vestimento de uma mulher de família, mulher direita, tá? Não era. Então, porque tem uma diferença. Então, o traje, ele fala quem nós é. A roupa fala. Depende da maneira que nós se vestir, ela já está mostrando quem nós é. Ela é um espelho. Fala assim. Então, aí diz aqui, ela era espalhafatosa, quer dizer, uma mulher assanhada e sem vergonha, estava sempre andando pelas ruas. Primeiro sinal, essas pessoas não param, né? Anda para lá e anda para cá e anda para lá, não leva uma vida quieta, sossegada, sempre andando e sempre arrumando problema, né? Sempre atrás de homem, ou o homem também atrás de mulher, é um espírito, né? E ficava esperando em alguma esquina, às vezes uma hora na rua, outras vezes na praça, né? Tá vendo? Como é que esse espírito, né? E com aquelas roupas bem atraentes, né? Bem sensual. E o rapaz chegou perto, e ela chegou perto do rapaz e abraçou o rapaz e beijou. Então, com o olhar atrevido dela, disse: Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Eram os melhores perfumes, né, da época. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, né? Tá só seduzindo ele, tá vendo? Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só volta daqui a alguns dias. Assim ela tentou com seus encantos e ele caiu na conversa. E num instante, lá vai ele com ela como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num assalpão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que a mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de muitos. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos.
Então, isso aí nós estamos lendo aí para nós refletir, tá? E uma coisa chama a outra, tá? Então, esses enfeites, essas modas de pintar cabelo, essas pinta em volta dos olhos, pinta as unhas, né? E hoje tem muita academia para malhar, para ficar um tanquinho, e umas roupas bem justinhas, tudo são sensualidade. Isso aí, pela palavra de Deus, está reprovado. Porém, o mundo está assim, as igrejas estão assim. Mas a salvação é individual, é individual, não é verdade? Salvação é individual. Porém, a palavra diz assim, nós não pode negar, é o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 11, tá vendo? Nós estamos indo por sequência. Quero, porém, que vocês saibam que Cristo é a cabeça de todo homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Aqui é o mandamento que a mulher tem que se cobrir com um véu na igreja. Quando ela ora ou profetiza, tem que estar com véu, que muitas igrejas não cumprem esse mandamento. E esse mandamento tem que ser cumprido, porque isso aqui foi lá atrás, quando Eva pecou, e Deus disse, né? A partir de agora o teu marido te dominará. E por isso que as mulheres, até hoje, você pode ver que as mulheres judaicas, até hoje, elas estão nesse mandamento. Elas cobrem a sua cabeça e o seu rosto. Ela cobre, porque ele segue aquele mandamento do véu, de cobrir a sua cabeça, em respeito aos homens, tá? Em respeito aos homens. É do sinal de submissão. É um sinal de submissão por causa do pecado de Eva, certo? Você lê 24 de Gênesis, verso 65, quando foram buscar a Rebeca, né, para casar com Isaac, e quando ela viu Isaac vindo de longe, que vinha no campo para orar, e ela perguntou para o seu servo, quem é aquele que viu nosso encontro? Aí ele falou, aquele é Isaac, o nosso Senhor, o qual será seu esposo. Então, pode ler lá que diz bem rápido. Então, ela desceu rapidamente né? Ela estava cavalgando, acho que num camelo ou num animal, não sei. Ela desceu do animal, né? E, e ela já tinha o cabelo na cabeça. Aí ela cobriu com um véu. E ela pegou o véu, a parte, cobriu a sua cabeça para encontrar com Isaac. Por quê? Porque esse mandamento, a mulher tinha que cobrir sua cabeça, porque era um sinal de sujeição ao seu esposo, ao seu marido. E é o que Paulo está falando. Só que aqui, aí Paulo disse assim, agora não é para ser que nem as mulheres judaicas agora, que você vai lá no país, elas estão direto com o véu na cabeça. Não, mudou. Então Paulo mudou isso aqui. Hoje, na doutrina dos apostólica, é para usar esse véu só na igreja, só quando estiver juntado na igreja ou numa reunião numa casa, só quando a mulher for orar ou for profetizar, então ela cobre-se com véu, porque é um sinal que ela está em obediência, que ela reconhece que ela é sujeita ao seu esposo, para que então ela é um sinal de poderio por causa dos anjos, que os anjos vêm visitar ela, às vezes vai dar linho, profecia, visão, quer usar dela, então, mas ela está em obediência ao mandamento de ser submissa ao seu marido. Então, o véu é um sinal de submissão, de sujeição, que ela é uma escala. Por isso que fala que Deus é autoridade sobre Cristo, Cristo sobre o varão, varão sobre a mulher. Então, por isso que fala que ela tem que cobrir sua cabeça. Então, aqui fala, é, portanto, se a mulher não se cobre com véu, né, corte o seu cabelo, né? Também, se para a mulher é vergonhoso ela cortar ou rapar a sua cabeça, ela cortar o seu cabelo ou rapar a sua cabeça, então que cobre-se com o véu, né? Então, Paulo estava dizendo assim, então só na leitura nós já entende que as mulheres ali, elas todas tinham seus cabelos crescidos, tá? Por isso que Paulo falou, agora se vocês não quiserem cobrir com o véu, então vocês cortam o cabelo de vocês também, né? Por quê?
ou rapa a sua cabeça, porque só quem era cabeça rapada naquele tempo era quando era apanhado a mulher em ato de adultério. Então era para ficar diferente das mulheres de família, as mulheres direitas, rapava a sua cabeça porque era um sinal de que era uma mulher prostituta. Então por isso que Paulo usou esse verbo aqui. E tosquiava aquelas mulheres, né? Quando as mulheres casadas caíam em adultério, eles cortava ela, tosquiava bem baixinho o cabelo dela, tosquiava os seus cabelos ou rapava os seus cabelos. Ela ficava uma mulher para todo mundo ver que na cidade aquela mulher com o cabelo tosquiado ou rapado, ela era uma mulher prostituta. Por isso é que Paulo fala aqui, põe o véu. Mas as mulheres aqui na igreja, todas tinham seus cabelos crescidos, eram mulheres de família. Aí ele falava, põe o véu. Como muitas irmãs não queriam usar o véu, ele repreendeu. Se vocês não se cobrem com o véu, então corte os seus cabelos, rape os seus cabelos. Agora, se é vergonha para vocês cortar os seus cabelos, que vai ficar igual as prostitutas, então use, obedeça a doutrina, põe o véu. Então, irmão, irmã que tosquia o seu cabelo, essas irmãs cabelo curtinho, pinta os seus cabelos de azul, de vermelho, e põe brinco, e põe tudo, batom, esmalte, é pecado? É. Pela palavra é pecado, sim. É pecado. Está respondida a pergunta do irmão, certo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 em diante. Quero também que as mulheres sejam sensatas. Sensato é ter juízo. E usem roupas decentes. Então, roupa decente já dá para ver, né? Roupa colada, modelando o corpo, você vendo as entradas das mulheres, não é decente, é decente? Roupas curtas, senta no banco e ela fica puxando ali, que tá, quando senta, vem aqui em cima, é decente? Não, não é decente, né? É. Que os enfeites delas, né? Que os enfeites delas, que ela que os enfeites dela não seja com esses exageros, com penteados extravagantes, complicados. Não seja com joia, não é para ter joias de ouro, ou com pérolas, nem com roupas caríssimas. Né? Que o enfeite delas seja com boas ações, com boas obras, como deve fazer, né? Como fizeram as mulheres, como deve fazer as mulheres que dizem que são cristãs, que são crentes em Deus. Olha, é muito claro, né? As mulheres devem aprender também em silêncio, com toda a humildade. Eu não permito que as mulheres preguem, que têm autoridade ou ensinem nas igrejas, né, que têm autoridade sobre os homens, mas elas devem ficar em silêncio. Então, isso aqui, as demais igrejas, né, não é verdade? Não cumpre esse mandamento. Muitas igrejas não cumprem. Lá tem pastoras, tem bispas, tem missionária pregando, trazendo uma palavra na igreja, ensinando a igreja. Não. Mulheres, ela pode ter o dom de evangelista, sair e evangelizar. Deus dá o dom de visão, de revelação, na verdade. Pode ser uma mulher, a Bíblia fala para aconselhar as mais novas, como deve amar a sua família, criar os seus filhos. Tem mulheres que foram dedicadas a fazer roupa, como a irmã Dorcas, entendeu? Tem profetisa, que nem nós vimos, às vezes, que tem o dom da profecia, que Deus se usa, né? Enfim, né? Pode trabalhar no serviço de costurar, na obra da piedade, na verdade, servir os pobres, servir as mesas, como diaconisa, né? Que vocês dizem diaconisa, nós falamos irmã da piedade, é a mesma coisa. Então, tem esse serviço para as mulheres na obra de Deus, mas sempre sujeita aos varões, e sempre coberta com véu. Sempre lembrar que elas são submissas aos homens, né? Porque não foi Adão que foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus. Tá vendo por que a mulher tem que usar o véu? Por causa disso aqui, porque não foi. Mas a mulher será salva, sim,
tendo seus filhos, se ela tiver pureza, se ela continuar na fé, no amor e na dedicação de Deus. Entendeu? Bem claro ou não, irmão? Bem claro, né? Muito claro. E depois aqui tem Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 diante. Vê que nós está indo por sequência, ó. Até nós saímos em Apocalipse, tá? Assim também vocês, esposa, devem obedecer aos seus maridos, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de vocês agir, de vocês viver com a vossa vida casta. Sabe o que é casta? Casta vem de castidade, de pudor, né? O marido, você vai na igreja, a mulher se veste bem, o marido não é crente, não quer saber de ser crente, mas ele vê sua mulher indo para a igreja, não vai com a roupa sensual, não usando cheia de vaidade, cheia de se enfeitando para ir para a igreja. Ela segue uma mulher honesta, uma mulher bem arrumadinha, mas sem essas vaidades. E nisso o marido está observando, né? Porque se ele vê ela muito se periquitar muito, se enfeitar muito, com roupa muito colada e tô indo para a igreja, ele vai nascer o que nele? Ciúme. Em vez de você ganhar ele, né, para o evangelho, você vai escandalizar ele. Ele vai falar, mas você está indo na igreja ou você está indo numa boate assim? É simples assim, irmão. Isso é que, você entender, é por isso que a mulher tem que se enfeitar, uma mulher perfumada, uma mulher cheirosa, uma mulher limpa, uma mulher que sabe se cuidar, mas os exageros não. Os exageros não. Todas as coisas têm limite, inclusive até para nós ser crente tem limite. Fala lá, não seja demasiadamente tolo e nem seja demasiadamente querer ser muito santo. Mas tem que ter tempero, sal. Tudo demais não dá e de menos também não, né? Tem que ter uma moderação. É simples, não é? Porque o marido verá como a conduta da sua mulher, porque ele verá como a conduta da sua mulher é honesta, tá vendo aqui que eu falei aqui agora? Ele vê que a conduta da sua mulher é honesta, indo para a igreja, e é respeitosa. Aí a mulher ganha um marido sem palavra. Porque nós leu no começo que ele não está entendendo a obra de Deus pela mensagem. Ele está falando da palavra, ele não está entendendo. Então você não fala mais, leva a vida quieta, vai para a igreja, respeita ele, trata ele bem, seja honesta, respeitosa, e ele fica observando e você vai ganhar sem fala, só através da vida no evangelho, através da santidade. Simples assim. Tem algo, precisa ter teologia aqui, ter hermenêutica, exegese, precisa para entender isso aqui? Não, não precisa. Aqui é simples, o evangelho é simples. Então aqui diz, não procure querer ficar muito bonita, muito linda, usando enfeites, penteados exagerados, joias de ouro, vestidos caríssimos. Está escrito aqui, ó. Pelo contrário, olha a palavra, é muito pelo contrário, que a beleza de vocês tem que estar no coração. Que aí essa beleza não se perde, não se acaba, né? Ela é a beleza de um espírito calmo, manso, obediente a seu marido, né? É verdade? Um espírito, uma mulher delicada, educada, que tem isso sim tem muito valor para Deus. Essa é o enfeite que a mulher cristã tem que ter, porque era assim que costumavam se enfeitar e se vestir as santas mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus, que punham a sua esperança em Deus. Elas eram obedientes nessas coisas e também obediente a seu marido, né? Também você, marido, aí vem a doutrina para nós também. Também você, marido, né? Na vida em comum com a sua mulher, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil, tá? E que por isso deve ser ela tratada com respeito, porque a vossa esposa também vai receber junto com vocês o dom da vida eterna, que é dado por Deus.
Haja assim para que hajam assim para que nada atrapalhe as vossas orações. As vossas orações, né? E agora, para nós encerrar, né? Que se encerra o livro em Apocalipse, nós vamos entender aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Conheça as suas obras, tá? João teve a visão de Apocalipse e ele ouviu isso aqui. Conheça as suas obras e o teu amor e a tua fé. Falando com um anjo que atendia uma igreja lá, né? O anjo da igreja lá. Conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as suas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, eu reconheço. Mas tem um problema aí que eu não concordo com você. Tá vendo? O anjo falou. Mas tenho contra ti, falando com o anjo da igreja. Vamos dizer que é o cooperador que atendia aquela obra, era o pastor, ou era o cooperador, ou era o ancião, era o responsável ali daquele grupo ali, daquele povo que se reunia. Tenho, porém, contra ti que você toleras a Jezabel, que se diz profetiza, ela ensinar aí e seduzir aí os meus servos a se prostituírem, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e dê-lhes tempo para que ela se arrependesse, né? Dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação. Os que cometem adultério com ela, se, também, se não se arrepender das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira. Aqui esse era o anjo que atendia a igreja de Tiatira. E digo aos demais. Então Deus deu a doutrina para quem estava no pecado, na vaidade. Ele deu essa doutrina. E os, mas nem todos que estavam lá viviam na vaidade. Sempre tem alguém que vive na doutrina, que nem hoje. É alguém que fala, isso não tem problema e está fazendo. Mas outros falam, eu não concordo. Então, para aqueles que andavam na verdade, mas estava lá, mas não fazia isso, então ele digo vós, porém, a vós, os demais, que estão em Tiratira, a todos quantos não têm essa doutrina, vocês não seguem esses costumes e não conhecem as chamadas, ó como que é chamada essas vaidades, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, né? Então vocês que ele quis dizer assim, essas palavras duras que eu vou fazer é só para aqueles que estão praticando. Os que não tá, não vou pôr outra carga, não porei outra carga sobre vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom, irmão Val? Ficou cumprido, tá? Mas é a realidade, é a verdade. Isso é o que as Escrituras diz. Essa mesma palavra vai julgar nós naquele dia. Aqui alguém pode mudar. Fala, não, aqui não tem problema. Aqui na nossa igreja é liberado, não tem problema. Aqui pode ser que os homens estão liberando, mas a palavra não liberou e ela mesma vai nos julgar aquele dia. Essa é a verdade. Doa quem doer. Tá certo, irmão Val? Paz de Deus, Deus abençoe, fica com Deus.